Será que voltaremos a um novo normal ou vamos reconstruir um novo viver? Alô, estimados, estamos de volta. Eu sou o professor Djalma Cremonese. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal aqui no YouTube, um canal que se chama Paideia TV. Formação integral na mentalidade dos clássicos da filosofia que entendiam que a formação humana é uma formação integral, por isso Paideia. Então, faça parte você também, se inscreva, ative as notificações para que o nosso canal também tenha prestígio junto ao YouTube. Bom, vamos falar sobre as pessoas estão falando muito sobre o que seria voltar a esse novo normal logo após a pandemia. Vamos imaginar então que grande parte da população brasileira que estamos atrasados seja vacinada, né? Os jovens, os adultos, os velhos, e aí nós voltaríamos ao normal do que era antes de 2019, 2020, quando começou a pandemia aqui no país. Primeiramente, vamos nos solidarizar com as mais de 507 mil mortos que nós tivemos já no país, que de uma certa forma poderiam ser evitados se lá no início nós tivéssemos um presidente da República, um governo sensível também com as questões das vacinas, que tivesse uma preocupação na aquisição, nas compras, a gente poderia ter saído na frente e estamos atrasados. Grande parte desses 507 mil mortos, que por sempre nós ouvimos ou um familiar que perdeu a vida, ou um amigo muito próximo, ou um conhecido, acabou perecendo. Até nós, nas nossas próprias famílias, tivemos casos também de pessoas infectadas com o Covid-19. A pergunta é exatamente essa: sairemos melhores ou piores depois da pandemia? As pessoas estão dizendo que nós voltaremos a um novo normal. Eu, particularmente, sou contra essa ideia do novo normal. O que seria o normal, vamos imaginar, antes da pandemia? O que seria o normal antes da pandemia? Seria em termos comerciais, em termos de política, em termos de cultura, de sociedade, a gente vinha avançando num processo bastante acelerado, de um capitalismo tecnológico, de um capitalismo especulativo, na destruição das florestas, no comércio, no efeito estufa. Tudo isso era o novo normal da economia, da política, da sociedade. Nós, particularmente, a minha ideia é que a gente pudesse mudar a partir dessa conscientização que nós tivemos, ou esse baque que nós tivemos com a pandemia. Foi, de uma certa forma, a gente tem que fazer uma leitura disso que aconteceu nos últimos 2 anos e ainda está acontecendo. Será que sairemos melhores? Há um certo, por parte de alguns, eu tenho escutado especialistas, de um certo otimismo que as pessoas estão aprendendo com a pandemia, estão sendo os mais solidários, e outros já não são tão otimistas, eles pendem mais dizendo, não, o ser humano realmente não aprende, não consegue compreender as situações, então ele vai continuar sendo aquilo que sempre foi. Eu, particularmente, defendo que o ser humano tem que reaprender um novo modo de viver. Um novo modo de viver que tenha mais compreensão, tenha mais altruísmo, que tenha mais uma ética, a ética da defesa da vida humana, em todas as suas esferas, em todas as suas dimensões. Quando a gente fala em defesa da vida, a gente está primeiramente defendendo a vida do ser humano, mas junto com o ser humano está defendendo a vida do outro, defendendo a vida dos seres que fazem parte também com o ser humano do planeta.
Então, por que não dizer com os vegetais, com as florestas, com as águas, com tudo aquilo que nos rodeia? Então, o ser humano deverá compreender que teremos que ter um novo modo de viver, quem sabe daqui a 1 ano, 2 anos, tentando melhorar a nossa própria conduta em termos individuais, familiares e, por que não dizer, em termos coletivos de sociedade. Nós estamos passando por muitas dificuldades nesse momento, especificamente aqui no país. A gente adentrou em um regime de governo que tem ameaçado os valores democráticos, ameaçado as instituições democráticas, a liberdade de expressão está bastante restrita. Então nós estamos passando por momentos difíceis, em que ascendeu ao poder um governo mais de direita, reacionária, radical, né? Muito conservadora dos valores, mas aberto ao mercado também liberal, fazendo as reformas que muitas vezes prejudicam os trabalhadores, num certo sentido. Então, haveremos de passar por esse momento, um momento delicado, mas tudo na história, se nós formos avaliar e analisar, nós sempre tivemos as mudanças, a história sempre é cíclica nesse aspecto, ela vai se transformando e haveremos logo ali na frente ter outros ares, outros dirigentes políticos que tenha uma empatia com o outro, que tenha uma sensibilidade, que tenha um espírito público, né, daquilo que nós chamamos de res pública, com a coisa pública, que preserve a natureza, que preserve a vida, que respeite também as minorias, que respeite também os interesses da mulher, das orientações sexuais diferentes, dos negros, dos índios, preservando as suas terras. Então, tudo isso é uma esperança de um novo viver. Então, na minha posição, é desconstruir um novo normal para um novo viver. Essa é a minha ideia em relação à sociedade que nós queremos construir já a partir de agora para nós mesmos e para os nossos filhos e para as futuras gerações. Um abraço, se você gostou do vídeo, se inscreva, ative as notificações e faça com que o nosso canal seja relevante também no YouTube. Um abraço, até logo mais.